Olá, olá, olá! Vamos dar início então ao bracinho da Maria Beatriz. Para essa etapa da bonequinha, eu vou usar aqui, vamos lá, olha, agulha a 2,20. Como eu falei, eu tô gostando muito de usar este tamanho para fazer bonecas, porque eu acho que o ponto fica bem delicado. E não é difícil de puxar o fio, né? Porque agulhas menores dá uma enroscadinha, dá uma desfiada. Eu tive um pouco de dificuldade de trabalhar com a 2, é falta de treino, eu sei. Mas essa aqui eu achei que ficou no ponto ideal para mim, por enquanto. Eu pretendo ainda descer mais o número, pretendo ficar na 2 para fazer bonecas, mas por enquanto eu preciso treinar mais com a 2 para depois vir aqui fazer com vocês. Então, eu tô fazendo na número 2,20, porque eu achei que é muito gostosa de trabalhar, tá? É marcador de ponto, contador de carreiras, agulha de tapeceiro, enchimento. E para essa que eu vou fazer com vocês, eu vou usar essa cor de linha aqui, olha, a castanha, tá? É a 7625. Para aquela cabecinha que eu já tenho pronta, essa cor aqui é a porcelana. E as duas da marca Círculo, tá? Amigurumi Círculo. Essa marca aqui. Ok? Então, aí, passado o que a gente vai precisar para essa etapa, a gente vai fazer o bracinho. O bracinho é esse aqui, olha. Eu já desenvolvi o primeiro aqui. Percebe que ela tem uma alteração aqui no meio dele, mais ou menos, para que permita que a gente faça este movimento, tá vendo? Que ele fica dobradinho e fica um pouquinho mais, esteticamente mais bonitinho, né? Que a gente consegue fazer as poses, consegue deixar ele mais dobradinho assim pra frente, então fica mais com uma carinha de bracinho mesmo. Tem um dedãozinho aqui, então é este braço que a gente vai fazer juntas para a Maria Beatriz. Aí você escolhe a cor que você quer trabalhar, se você quer uma cor mais clarinha, mais escura. A Círculo tem várias cores assim que dá para usar como cor de pele para adaptar para a criança que vai receber essa boneca, para a cor que você quer deixar mais parecida, né, com a criança. E fica super legal. Aí vai da sua preferência, vai da sua necessidade, vai da sua encomenda. É você que decide a cor que você vai fazer a bonequinha, ok? Então, é este bracinho que vamos fazer agora. E vamos começar aqui a primeira carreira. Eu vou fazer um anel mágico, ok? Faço aqui essa correntinha aqui só para prender o anel, pronto. Tenho aqui o anel mágico feito. Vou fazer dentro deste anel mágico 6 pontos. Então, veja, 1, 2, 6 pontos baixos, né? 3, 4, 5 e o último 6. Então, eu tenho aqui a minha primeira carreira, um anel mágico com 6 pontos baixos. Vou fechar este anel, não precisa, neste momento, apertar muito para não dificultar para você fazer a próxima carreira, tá? Lá na terceira, na quarta carreira, você aperta bem, deixa bem fechadinho. Agora, não precisa. Tá bom? Então, está aí a primeira carreira com 6 pontos baixos no anel mágico. E vamos pegar aqui a segunda carreira. A segunda carreira, você vem no primeiro pontinho da carreira anterior e vai fazer aumentos. Ó, o primeiro aumento aqui. Então, um ponto baixo, o segundo no mesmo local e eu tenho um aumento. Vou fazer isso em todos os outros pontos anteriores, olha. O primeiro ponto e o segundo para fazer o aumento, na mesma casinha. Então, já tenho 2 aumentos. Vamos fazer o terceiro aumento. Agora, o quarto. Quinto. E o próximo e último, sexto. Então, eu tenho aqui a segunda carreira. E, neste momento, eu tenho 12 pontos de base, porque eu fiz 6 aumentos. Tá? Então, tá aí. Segunda carreira, 12 pontos de base. Vou agora, olha, agora sim, eu fecho o meu círculo aqui, deixo ele mais fechadinho, tá? Pra ficar bem bonitinho aqui na pontinha, porque agora não vai dificultar para fazer a terceira carreira. E para a terceira carreira, você vai fazer
repetir essa sequência aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, e agora eu vou colocar um aumento. Então, aqui eu tenho o primeiro aumento. 3 pontos e um aumento, ok? Vou repetir isso mais uma vez, olha. 1, 2, 3 e o segundo aumento. E vou fazer isso mais uma vez e pela última vez, ok? Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3 e o terceiro aumento. Então, eu tenho aqui a terceira carreira e nela eu tenho 15 pontos de base. E essa carreira foi feita de 3 pontos e um aumento por 3 vezes na volta, que dá os 15 pontos. E com esses 15 pontos que você tem aqui, você vai fazer a carreira de número 4 e a carreira de número 5. Então, para a carreira de número 4, faça 15 pontos baixos. E repita isso para a carreira de número 5. Então, eu tenho na sequência 2 carreiras, a 4 e a 5, com 15 pontos baixos. E aqui estão as 2 carreiras, a carreira de número 4 e a carreira de número 5, com 15 pontos cada uma. Ok? Fiz em off porque, como é só ponto sobre ponto, não tem a necessidade de eu ficar contando aqui com vocês, certo? Vamos então agora para a carreira de número 6. Você vai começar a carreira de número 6 com um ponto baixo, tá? Deixa eu só marcar aqui para eu conferir, né? Lembra que eu falei para vocês? Use sempre marcador de ponto. Eu não tô usando aqui para facilitar, para que vocês visualizem, mas agora eu vou começar a usar, tá? Então, eu fiz aqui o primeiro pontinho para a carreira de número 6. Agora, eu vou, ó, só dar uma largadinha aqui, tá vendo? Deu uma aberturinha aqui, deixei mais frouxinho para facilitar o próximo ponto. O próximo ponto, você vai fazer 3 pontos altos, só que você vai fechar eles só no final. Então, ó, percebe, eu dei uma laçada, eu vou para o próximo ponto aqui, puxo o fio e fico com 3 alcinhas, certo? Tenho 3 alcinhas aqui na minha agulha. Eu vou tirar só 2. Agora, eu laço de novo, entro com a minha agulha na peça, puxo o fio e eu tenho 4 alças. Vou tirar só 2. E vou fazer este movimento mais uma vez. Então, lacei a linha, entro no ponto, percebe que é tudo no mesmo ponto, tá? Ó, os 3 pontos altos eu tô fazendo no mesmo pontinho. E vou tirar só 2. Fico com 4 alcinhas aqui, certo? Agora, eu tiro as 4 que sobraram. Tá vendo? Eu fiz 3 pontos altos e fechei eles só no final e tudo juntinho. E agora, para terminar essa carreira, eu vou fazer aqui 13 pontos baixos. Então, eu já venho pro próximo ponto, ó, e já faço um ponto baixo e vou seguindo assim até o final. São 13 aqui que me sobram e eu vou continuar aqui com 15 pontos de base, tá? Então, eu vou fazer os pontos restantes aqui, ponto baixo, até chegar aqui, e você vai continuar com 15 pontos de base. E aí está a carreira de número 6, fechadinha, pronta, com os 3 pontos altos aqui juntos, que vão fazer o dedinho da boneca, tá? Vai fazer esse volume aqui, ó, e simular o dedo da boneca e também a nossa direção na hora de fazer o encaixe no corpo. Lembra que a gente coloca sempre o dedinho alinhado com o pezinho, ok? Então, é uma forma da gente se direcionar também. Bom, eu tenho aqui a carreira de número 6, com 15 pontos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 7, que é uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, repita aí os 15 pontos baixos, agora só pontos baixos, para a carreira de número 7. Só ponto sobre ponto. Vou fazer o meu aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 7, prontinha, finalizada. Agora, olha, tá vendo? Lembra dos 3 pontos altos aqui fechados juntos? Você só faz isso aqui, ó, para que ele venha para fora, tá? Senão ele fica meio aqui pro lado de dentro, escondidinho, e a gente quer o volume aqui pro lado de fora mesmo. Então, é só você fazer isso aqui, ou vir aqui com a pontinha da agulha, ó, com a bundinha da agulha, e empurrar pra cá, tá? Que fica ele saliente pra fora mesmo e não escondidinho lá dentro.
Dito isso, vamos para a carreira agora de número 8. A carreira de número 8, a gente vai estreitar um pouquinho para a gente fazer o punho da boneca, né? Que fica aqui mais estreitinho, tá vendo? A gente dá uma estreitadinha. Então, vamos fazer agora algumas diminuições. A carreira de número 8, você vai repetir essa sequência que eu vou falar agora por 3 vezes, tá? Vou fazer a primeira aqui, ó. 1 ponto, no outro 2 e no outro 3. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. A diminuição que eu faço é aquela diminuição invisível, usando só a alcinha da frente, ó. Peguei a alcinha da frente do primeiro pontinho, a alcinha da frente do segundo pontinho, que eu vou fechar eles juntos, né? Ó, passo a linha por essas duas... Opa, que desfiou, peraí, vamos fazer de novo. Passo por essas duas alças e fecho o ponto, tá? Fiz a primeira diminuição. Vamos fazer aqui os 3 pontos. Opa, bem linha. Então, 1, 2, 3, e vou fazer a segunda diminuição, ó. Alcinha, alcinha, puxo a linha por as duas alcinhas e fecho meu ponto. Vou fazer a terceira sequência, ó. Um ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. E coloco aqui a última diminuição. Tá? Então, carreira de número 8, faça 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E no final, a gente fica aqui com 12 pontos de base. E vamos para a carreira de número 9. É quase igual, teremos diminuições, só que serão só 2 repetições, tá? Então, a carreira de número 9, vou fazer aqui, ó, 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e a diminuição, a primeira. Vou repetir essa sequência, tá? Ó, um ponto... Opa, que tá escapando tudo. Um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto. Eita, que eu tô aqui fazendo uma força pra ficar nessa posição. Menina, você não tem ideia. Porque eu crocheto com a agulha mais perto de mim, com a peça mais perto de mim. E aqui, pra ficar visível pra vocês, eu preciso trazer ele mais pra frente. Então, eu faço força aqui na mão e acabo que escapa da minha mão a peça, ó. Então, é a segunda diminuição e última diminuição aqui da sequência, tá? Então, aqui a carreira de número 9. Eu fiz 4 pontos e uma diminuição por 2 vezes. E neste momento, eu tenho 10 pontos de base. Agora, eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de enchimento nessa mãozinha para deixar ela mais firme, para facilitar o meu trabalho. Você percebe que eu vou pegando bem de pouquinho? Ó, eu não venho com um monte, eu venho bem de pouquinho, vou colocando, porque eu não posso deixar essa mão estufada a ponto de abrir os meus pontinhos, mas eu também não posso deixar ela muito murcha. E nem também deixar que o enchimento fique muito próximo das carreiras que eu estou trabalhando, das últimas carreiras, para não me atrapalhar. Então, eu venho bem de pouquinho mesmo, vou colocando bem de pouquinho, ó. Tá vendo? O enchimento, ó, tá ficando firme aqui na ponta. E é isso que eu quero. Aqui em cima não dá para ter enchimento, tá? Porque senão vai fazer uma lambança de ficar puxando o fio e não vai ser legal. Bom, então vamos continuar aqui, certo? Eu parei na carreira de número 9, agora eu vou fazer a carreira de número 10. Ela vai ser o inverso da 9. Em vez de diminuir, eu vou aumentar. Então, para a carreira de número 10, eu já começo aqui, ó, colocando um aumento. Então, ó, um ponto e o segundo no mesmo pontinho para fazer o aumento. Fiz o aumento, agora eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E vou repetir isso, olha, vou fazer um aumento. Então, um aumento, opa, escapou.
e 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Então, está aí a carreira de número 10, e neste momento nós temos aqui 12 pontos de base. Se quiser, pode colocar mais um pouquinho de enchimento, que facilita também segurar a peça, né, para crochetar. E também, à medida que a gente vai subindo, a gente vai precisar ir colocando enchimento, né, de pouquinho, tá bom? Então, tá aí. E agora, né, temos aqui 12 pontos. Com esses 12 pontos, vamos fazer um pouquinho de carreiras retas. O que são carreiras retas? Carreiras que não têm aumento nem diminuições, são só ponto sobre ponto. Faremos aqui 10 carreiras. 10 carreiras de 12 pontos. Então, eu vou fazer a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19 e a 20. Da 11, inclusive a 11, até a 20, inclusive a 20. São 10 carreiras de ponto sobre ponto, 10 carreiras de 12 pontos baixos. Eu vou fazer em off, porque não muda nada, é só repeteco, né? 10 carreiras de 12 pontos, e volto com você com ela pronta para a gente fazer a próxima parte. E aqui estão as 10 carreiras de 12 pontos. Percebe que o bracinho já tá tomando forma, né? Estamos nessa parte do bracinho aqui, ó, falta a outra metade. E então, a gente precisa fazer essa abertura aqui, né, esse aumento aqui na carreira, para que ele faça realmente essa dobrinha. E para isso, vamos fazer a carreira de número 21 agora. Essa última aqui é a carreira de número 20, tá? Vamos para a carreira de número 21 e faremos da seguinte forma, olha, eu vou fazer 5 pontos baixos, então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, eu vou fazer um aumento. E vou repetir isso. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer um aumento. Tá? Então, a carreira de número 21, você faz 5 pontos e um aumento por 2 vezes. Temos, então, aqui, neste momento, 14 pontos de base. Não faça igual a tia Tati, não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo, use sempre marcador de pontos, tá bom? Eu não estou usando aqui para facilitar a sua visualização, ok? Então, não faça dessa forma, marque sempre o seu pontinho. Aí, com você não precisa, né, deixar isso mais visível, é só para você mesmo, então você vai ter noção do que você está fazendo e também, né, tenha a segurança de não errar carreira, ok? Então, está aqui a carreira de número 21, 5 pontos e um aumento por 2 vezes. Agora, partimos novamente para carreiras retas. Eu finalizei aqui com 14 pontos de base e vamos fazer as próximas carreiras em cima desses 14 pontos. Então, sendo assim, faremos aqui 12 carreiras, ok? 12 carreiras de 14 pontos baixos. Então, eu vou fazer 22 até a 33. Ok? E inclusive a 22 e inclusive a 33. São 12 carreiras de 14 pontos, somente ponto sobre ponto, e a gente vai chegar neste resultado aqui. Lembrando que você vai colocando enchimento, ó, tá vendo? Meu enchimento tá aqui mais ou menos. Vá colocando enchimento e quando estiver chegando no final, não coloque mais, tá? Eu tenho aqui enchimento até, ó, aqui, as 4 últimas carreiras estão sem enchimento. Não coloque, porque quando a gente colocar o bracinho na boneca, se eu tiver muito enchimento aqui em cima, ele vai ficar levantado. Ele não vai ficar alinhado ao corpo. Tá bom? Então, vai colocando, quando estiver nas 4 últimas, você não coloca mais. E vamos lá, então, fazer as 12 carreiras de 14 pontos baixos. Encontro você no final pra gente fazer o encerramento.
E aqui estão as 12 carreiras de 14 pontos baixos, tá? Então, como você sabe, você vai precisar fazer 2 bracinhos iguais, idênticos, olha. E quando a gente colocar, tá vendo, na boneca, uma vai ficar com o dedãozinho pra cá e outro pra cá. E a gente pode fazer essa curvaturazinha aqui pra ficar um bracinho mais ergonômico, não sei como seria a palavra, mas com uma maior mobilidade, né? Você pode torcer ou deixar ele retinho, tá bom? Então, feito assim, as últimas carreiras, as 12 carreiras de 14 pontos, percebe que eu não tenho enchimento aqui em cima, eu vou somente cortar o fio, puxar aqui e vou fazer aquele arremate para fazer o pontinho falso ali na minha bonequinha, para depois, na verdade, nem precisa fazer esse arremate, mas eu faço para ficar mais fácil depois, para que você consiga fazer o fechamento na boneca, tá? Eu não vou fazer o fechamento do braço assim, né, com pontos baixos aqui, tá? Eu vou deixar para fazer isso quando eu colocar na boneca, daí eu já fecho. Eu fecho a parte da boneca, e as duas partes do bracinho juntas, mas isso a gente chega lá. É só um trabalho a menos aqui que a gente vai fazer agora, tá? Então, para fazer aqui esse fechamento, ó, a minha linha tá aqui, eu vou pular este próximo ponto, venho aqui, ó, de fora para dentro, trago a linha e vou entrar com ela aqui no mesmo local onde ela está saindo, tá, ó. Então, eu trago e vou entrar aqui, de onde ela estava saindo, no meio do pontinho, e vou pegar, inclusive, a outra alcinha lá de trás, só para ficar mais firme, tá? E aqui você ajusta a largura para ficar o mais próximo possível dos pontos originais. Esse aqui é o pontinho falso, lembra? E os outros são os pontos normais mesmo. E aqui dentro você vai fazer pontinho de costura para que ele fique mais firminho e não se solte. Pronto. É isso. Bracinho está pronto, tá? Você vai fazer a mesma coisa no outro bracinho, deixa arrematado, porque é um trabalho a menos que a gente faz aqui. E feito os 2 arremates, você pode esse cordão aqui trazer para dentro, esconder pro lado de dentro, ou pode cortar também, tá? Pode dar mais 1 ou 2 nozinhos ali só para deixar mais firme e esconde ele para dentro. E está pronta essa etapa da boneca da Maria Beatriz. Bracinhos já estão aí, prontinhos. E eu aproveito para me despedir de você neste vídeo, tendo a certeza de que você já deixou o seu like, já curtiu, né, este vídeo, já deixa seu comentário aí, me diz o que você tá achando da Maria Beatriz, que está só começando, né, lembra que a gente só tem a cabeça por enquanto, e agora a gente tem um braço. Vou me despedir de vocês para fazer um braço nessa cor aqui e volto logo, logo pra gente fazer as perninhas. Ela já está aqui nos meus pensamentos de como será. E para as perninhas, você vai precisar exatamente das mesmas coisas que a gente usou agora, tá? Só acrescenta um pedacinho de plástico mais rígido, um potinho, uma tampinha de plástico, um potinho descartável, para que a gente consiga fazer a base do pezinho para que ele fique retinho embaixo. Tá? Ah, eu tenho uma aqui, ó, para dar exemplo, tá vendo? Ó, um pedacinho de plástico mais rígido, tá? É a única coisa que você vai precisar mais do que a gente tá usando agora, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!